Boa noite a todos. Boa noite. Muito bem. Hoje, 15 de janeiro de 2018, nós estamos reunidos para estudarmos a obra Revista Espírita. Nós estamos no mês de janeiro de 1859. Nós rogamos que o nosso Senhor Jesus e os amigos espirituais possam conduzir esse nosso trabalho, inspirando a todos nós para o melhor entendimento da obra. A leitura será feita pela nossa irmã Carla e o comentário será feito pela nossa irmã Aramita. E se houver necessidade, nós também iremos comentar. Nós estamos na página 15 da tradução do Evandro Noleto, continuando a carta que o Allan Kardec responde ao príncipe que enviou a ele com diversas perguntas, e é também uma compilação dos estudos e dos postulados espíritas. Certos indivíduos são mais dotados que outros de uma aptidão especial para transmitir comunicações dos espíritos. São os médiuns. O papel do médium é de um intérprete, é um instrumento de que se serve o espírito. Esse instrumento pode ser mais ou menos perfeito, do que resultam comunicações mais ou menos fáceis. Os fenômenos espíritas são de duas ordens: as manifestações físicas e materiais e as manifestações inteligentes. Os efeitos físicos são produzidos por espíritos inferiores. Os espíritos elevados não se ocupam dessas coisas, do mesmo modo que os nossos sábios não se entregam a ações que exijam grande vigor físico. Seu papel é instruir pelo raciocínio. As comunicações tanto podem emanar de espíritos inferiores como de espíritos superiores. É uma recapitulação, a resposta de um príncipe que mandou para o Allan Kardec, e ele está falando, que isso para nós, hoje em dia, parece termos básicos, mas naquela época não era. Então ele está dizendo que quem serve de intermediário numa comunicação com os espíritos é o médium, e que o médium nada mais é que um instrumento, e a qualidade da comunicação importa também com a qualidade do médium. Então ele diz que os instrumentos podem ser perfeitos. Quanto mais perfeito, quanto mais moralizado, quanto mais estudado o médium, melhores as comunicações. E aí ele vai falar do tipo de comunicação. Ele diz que os fenômenos espíritas são de duas ordens: manifestações físicas e materiais e as manifestações inteligentes. Qual a diferença de uma para a outra? Manifestações físicas, materiais e manifestações inteligentes. As materiais são batidas, movimento de objeto, bateção de porta, arrastamentos, essas coisas. Inteligente. Escritas, voz direta, pinturas, psicofonia, psicografia. Existe uma manifestação física inteligente? Quando uma mesa responde formando um abecedário, isso é uma ação inteligente? É. E é físico também. Agora olha só. Os efeitos físicos são produzidos por espíritos inferiores. Eu sou um espírito inferior? O que nós estamos querendo falar? O fato de ser um espírito inferior, e todos nós somos, nós estamos na terceira ordem, espíritos inferiores, ainda carregados de paixões, isso não quer dizer que nós somos perversos. Então, os espíritos que fazem efeitos físicos são espíritos da terceira ordem. Espíritos de ordem ainda inferior. Por quê? Porque eles estão mais materializados, mais aptos a fazer o movimento e de trabalhar sobre a matéria. Espírito da segunda ordem não vai se predispor mais a isso. Por quê? Porque tem quem faça. Para que fazer um trabalho desse tão grosseiro se tem quem realize aquilo? Então, quando nós vamos estudar em um livro dos Espíritos, nós vamos estudar os fenômenos espíritos, nós vamos estudar as mesas girantes, aquele princípio eram espíritos da terceira ordem, espíritos inferiores, mas coordenados por espíritos superiores. Então, todo o efeito físico, material, ali é espíritos o que? Da Terceira ordem. Trabalhando, como nós. Os espíritos, por que da terceira ordem? Ainda carrega paixões. Os espíritos elevados não se ocupam
dessas coisas, efeitos físicos. Eles coordenam esse trabalho. Podem até coordenar, mas não realizar. Do mesmo modo que os nossos sábios não se entregam a ações que exijam grande vigor físico. Seu papel, no caso aqui dando esse exemplo, é instruir pelo raciocínio. Todo o efeito físico, ele ocorre porque existe o espírito querendo, existe um médium para doar esses fluidos necessários e existe, em primeiro lugar, a permissão de Deus. Se Deus não permitir, o fenômeno não ocorre. Por quê? Se tudo acontecesse, todos os efeitos físicos, a revelia de Deus Pai, o que ia ter de mulher desencarnada, jogando pedrada em marido encarnado, tia brinca, mas para mostrar que nem sempre é permitido, tá? Então é necessária uma permissão. Então, se eu estou vivendo essa experiência de conviver com efeitos físicos, é com a permissão do pai. Se o papai está permitindo, tem um propósito moral por detrás disso, eu tenho que saber qual é. Não, e tem uma outra coisa para dizer, que inteligência não quer dizer moralidade. Então, tem espíritos muitíssimos inteligentes, mas perversos. Sim. Não são elevados. E espírito superior que tem as duas coisas juntas, a moralidade e a inteligência. Você não chega a ser espírito superior se não tiver as duas coisas. Você não é um espírito superior super moralizado e burrinho, isso não existe. Tem que ter as duas coisas juntas. Mas tem só uma, você ser muito inteligente, mas você não tem moral. E você pode fazer os efeitos físicos. É essa coisa que a gente não entende. E na terceira categoria, no Livro dos Espíritos, tem 10 classes. E dentro delas tem os pseudos sábios. Ainda é espírito inferior, que serve para enganar, para burlar. E aí ele vai dizer o teor das comunicações. Deixa eu ver aqui a segunda ordem. A terceira a gente já sabe de qual é salteado. Mas a segunda, olha, caracteres gerais. Bons espíritos. Predominância do espírito sobre a matéria. Desejo do bem. Suas qualidades e poderes para o bem estão em relação com o grau de adiantamento que haja alcançado. Uns têm a ciência, outros a sabedoria e a bondade. Então, é aquilo que a gente estava falando, nem todos da segunda ordem têm os dois. Uns podem ter a ciência e outros a sabedoria e a bondade. Os mais adiantados, porque quando nós falamos da segunda ordem, por exemplo, a terceira ordem, todos estão dentro da mesma escala? Não. Não tem várias classes. Na segunda ordem também tem classes. A única ordem que não tem classe é a primeira, classe única, espírito puro. Ali sim é uma só classe. Mas na terceira e na segunda, tem várias classes aí dentro. Uns têm a ciência, outros a sabedoria e a bondade. Os mais adiantados dentro dessa classe reúnem o saber, as qualidades morais. Não, isso é na 107, tá? Não estando ainda completamente desmaterializados, conservam mais ou menos, conforme a categoria que ocupe, os traços da existência corporal. Assim na forma da linguagem como nos hábitos, entre os quais se descobrem mesmo algumas de suas manias. De outro modo, seriam espíritos já perfeitos. E aí vem, olha, dentro da segunda tem a quinta classe, que são os espíritos benéficos. A bondade é neles a qualidade dominante. Apraz-lhe prestar serviço aos homens e protegê-los. Limitados, porém, são os seus conhecimentos. E ele está dentro da segunda ordem. Hão progredido mais no sentido moral do que no sentido intelectual. A quarta está o espírito sábio. Distingue-se pela amplitude de seus conhecimentos. Preocupam-se menos com as questões morais do que com as de natureza científica, para as quais têm maior aptidão. Entretanto, só encaram a ciência do ponto de vista da sua utilidade, jamais dominados por quaisquer paixões próprias dos espíritos imperfeitos lá atrás. Terceira, aí vem o espírito de sabedoria. Esse aí tem as duas, a intelectualidade e a moral. E
tem a segunda classe, que é os espíritos superiores, né? Esse sim reúne a ciência, a sabedoria e a bondade. Então, dentro da segunda classe, quando nós falamos dentro da segunda ordem, a segunda classe, aí sim são espíritos superiores. As comunicações tanto podem emanar de espíritos inferiores como de espíritos superiores. Como os homens, os espíritos são reconhecidos por sua linguagem. A dos espíritos superiores é sempre séria, digna, nobre e cheia de benevolência. Toda expressão trivial ou inconveniente, todo pensamento que choca a razão e o bom senso, que denota orgulho, acrimônia ou malevolência, procede necessariamente de um espírito inferior. A categoria que nós somos é assim: todo pensamento que choca a razão, ou seja, qualquer futilidade, tolice, bobagem, né? O bom senso, que denota orgulho, que denota acrimônia, ou seja, azedume, que denota qualquer ranhadura, vamos dizer, ou malevolência, procede necessariamente de um espírito inferior. Então, para a gente saber se a gente é espírito inferior, é só pensar assim: a gente pensa mal dos outros? A gente pensa em maledicência? Já caiu. Então, a mesma coisa nas comunicações. Se você lê uma comunicação que a pessoa diz: olha, recebi na mediúnica de um espírito inferior, de um espírito superior, e vier falando bobagens, né? Ou vier falando alguma coisa que parece boa, mas não é, isso não é um espírito superior. Então, essa é a dica que ele está dando, que o espírito superior é sempre sério, digno e nobre. Os espíritos elevados só boas coisas ensinam. Sua moral é a do Evangelho. Só pregam a união e a caridade e jamais se enganam. Os espíritos inferiores dizem absurdos, mentiras e muitas vezes até grosserias. Porque o grande absurdo é eu me arvorar a trabalho mediúnico sem ter estudado para isso. Então, a primeira coisa é se tornar crédulo. Acredita em tudo que Espírito diz. Ah, mas ele é muito inteligente, ele falou de Jesus. Não leu a escala espírita de espíritos pseudo-sábios. Então, isso é um perigo muito grande. Então, isso, Kardec diz que um dos escolhos ao qual ele percebeu logo foi que existem espíritos de todas as classes. Nós vamos encontrar isso quando o nosso Senhor Jesus sai de Nazaré, ele estava em Cafarnaum. Sai de Cafarnaum, vai para uma outra cidade próxima, fica lá Tiago e os demais. Um pai aparece com a filha numa situação de incorporação. Tiago foi lá, Tiago adorava os fenômenos, Tiago adorava. Quando via Jesus fazendo cura, tirando espírito, ele ia lá e olhava, porque ele gostava de fenômeno. Tiago menor. Então ele foi se arvorar a atender aquela jovem e nada. Não conseguiu atender a jovem e aquele espírito. Depois, quando nosso Senhor Jesus chegou, o pai foi e procurou e disse: olha, eu fui com teus discípulos, mas eles não conseguiram. E Jesus foi lá e atendeu a jovem e o espírito. E Tiago então indagou: Senhor, eu fiz tudo do jeito que o Senhor mandou, por que nós não conseguimos? E Jesus disse: para essa classe de espíritos é necessário jejum e oração. Ou seja, uma preparação moral maior. Então aí Jesus já demonstra que o que? Existem classes de espíritos. Existem espíritos e espíritos. Então, nos arvorarmos a esse trabalho sem termos uma preparação prévia decente é arriscar o próprio psiquismo, entendeu? Você arrisca o seu psiquismo, o seu equilíbrio. E às vezes passa a ser uma marionete na mão de irmãos brincalhões. Mediunidade é algo sério e seriamente deve ser vivenciado e experienciado. Senão nós vamos cutucar a onça com vara curta e vamos nos arrepender da graça.
E resta dizer também que os espíritos desencarnados, eles não respeitam os saberes da Terra. É a moralidade. Na biografia do Eurípides Barçanufo, ele conta a história de uma moça que estava também, como diz, endemoniada, né? E o padre da localidade tentou fazer exorcismo, diz que o espírito gargalhava na cara do padre e dizia: eu sei quem tu és, eu sei da tua vida, eu sei de ti. E levaram a moça amarrada para o Barçanufo. Quando ela chegou, ele disse: fulana, disse o nome dela, eu estou te esperando faz um tempo. E na mesma hora ele conversou, o espírito atendeu, saiu, tudo mais. Então não adianta só eu ter o saber, a leitura, se eu também não procuro praticar o que eu vou fazer. Que é aquela coisa, sabe, Aramita? Se você, vou pegar a Mita agora para Cris. Se a Aramita é uma pessoa antipática, irritante, aonde ela chegar, como ela é uma pessoa antipática, ela vai despertar isso em relação ao outro, encarnado e desencarnado. Então, uma pessoa antipática, pedante, pega um espírito desse e primeira coisa, já não houve empatia. Então, a probabilidade do diálogo dar certo é de 100% dar errado. Quando a criatura chegava próximo de Eurípides, um homem boníssimo, amoroso, queridinho, todo mundo queria estar próximo, inclusive os espíritos. Não dá para brigar com amor. Não dá para ter raiva de gente que faz bem. A eficiência de um médium não consiste apenas na facilidade das comunicações, mas, sobretudo, na natureza das comunicações que recebe. Um bom médium é o que simpatiza com os espíritos bons e só recebe boas comunicações. Nós estamos aqui retratando, o Kardec está retratando, o tipo de reuniões mediúnicas na época, Cecília. Eram reuniões de estudos, eram evocações realizadas. Não necessariamente todas as reuniões de Kardec eram desobsessão, ao qual nós utilizamos hoje na Casa Espírita. Então, quando nós realizamos um trabalho de desobsessão, é para atender espíritos sofredores. É um hospital, o objetivo é aqui. Espíritos sofredores. Allan Kardec, quando os espíritos... Você já leu O Céu e o Inferno? Lá tem muitas comunicações. Tem, inclusive, de espíritos sofredores, mas já numa condição melhor, retratando o sofrimento que passou. Porque aquele propósito era estudo. Era o testemunho, quando os homens não mais falarem, as pedras falarão. Então, eram as pedras retratando a realidade do mundo espiritual. Então, aqui pode caber assim: um espírito bom não fala por boca suja. Boca suja é o médium. Então, quando nós pegamos um livro, olha, esse aqui é um livro mediúnico, A Caminho da Luz. Quem é o espírito? Emmanuel. Mas o mais importante, quem é a boca que fala? Ou seja, quem é o médium? Porque para ter um conteúdo elevado, tem que ter um médium moralizado. Então é esse cuidado que nós temos que ter quando nos arvoramos a ler livros pseudamente psicografados. E quase sempre alguém me chega com livro, novidade, e eu pergunto da pessoa, eu falo, eu estou lendo um livro ótimo. A primeira pergunta que fazemos é: quem é o médium? E quase sempre a pessoa nem sabe dizer. E está lendo o livro. Podem me chamar de fanática, mas eu não vou me arrepender de falar. Francisco Cândido Xavier materializou 450 obras espíritas, pautado nas 5 obras básicas de Allan Kardec. O professor Denizar, ele deixou 5 obras básicas, mais obras póstumas, mais as 12 revistas espíritas, mais o que é o espiritismo, mais viagem espírita, mais o espiritismo em sua mais simples expressão. Então, ó a quantidade de livro que o professor deixou. Aí veio o Chico e trouxe mais 450 obras. Eu pergunto, com todo esse material autêntico para eu estudar, o que eu estou fazendo
lendo livros que quase sempre tem milhões de erros, porque me aponta um médium moralizado, tal qual Francisco Cândido Xavier, que viveu um século aqui, dando a sua vida constantemente. Não fundou nenhuma instituição, porque ele sabia o papel dele. Cada obra, essa daqui é Federação Espírita Brasileira, essa aqui em cartório, os direitos autorais. Então, essa fala aqui, olha, os espíritos elevados, a eficiência de um médium não consiste apenas na facilidade da comunicação. Ai, o médium da comunicação, assim, da comunicação, olha a comunicação. Não é isso, não é a facilidade que ele tem da comunicação, mas, sobretudo, na natureza das comunicações que ele recebe. Um bom médium é o que simpatiza com os espíritos do bom e só recebe boas comunicações. Boas comunicações, comunicações úteis. De repente eu sou aqui médium, incorpora e vem o espírito, inimigo da Carla. Eu que sei que é essa daí, isso aprontou muito, isso, fez aquilo. Isso é uma boa comunicação? Isso é fofoca do além. E o povo adora, quer saber da vida da Carla. E o médium ainda se presta esse serviço. E o bom médium é um médium moralizado. Que é outra coisa que eu tenho que entender. Se o médium está destrambelhado, a mente dele não está apaziguada. Como é que ele pode atender o inferno? Então, o bom médium, ele tem que se moralizar, ele tem que estar fazendo, ele tem que estar estudando, ele tem que estar se esforçando, ele tem que fazer silêncio mental. Como é que você pode, numa reunião mediúnica, fazendo barulho mental? Você vai misturar suas ideias com as ideias dos espíritos, isso quando tiver espírito. Hoje nós temos muita fantasia e pouco espírito. Vamos lá, dá para ir mais um tiquinho? Dá, né? Todos temos um espírito familiar que a nós se liga desde o nascimento, guia-nos, aconselha e protege. É sempre um espírito bom. Além do espírito familiar, existem aqueles que atraímos graças à sua simpatia por nossas qualidades e defeitos, ou em virtude de antigas afeições terrenas. Daí se segue que em toda reunião há uma multidão de espíritos mais ou menos bons, conforme a natureza do meio. E é interessante que ele fala aí que todos nós temos um guia e sempre é um espírito bom. Vê que ele não diz que é um espírito superior. Pode ser um espírito. Se nós somos da terceira ordem, o nosso espírito familiar, o nosso guia, se for um espírito bom, já está bom. Ele já vai saber dizer quando a gente estiver pisando na bola. Então, ele não necessariamente é um espírito superior, mas é um espírito superior a ti, sim, a tua condição. Por isso que ele diz aí um espírito bom. Bom, é aquela coisa, eu costumo dizer, já aconteceu, acho que é Chico que nos fala, de Paulo, o apóstolo, ter sido anjo da guarda de Emmanuel. Aí eu pergunto, Conceição, preciso de um anjo da guarda como Paulo de Tarso? Não preciso. Sabe por que eu não preciso? Eu vou matar, coitadinho. Por quê? O que acontece? Eu preciso de um professor, de um amigo espiritual que esteja um pouco mais elevado que eu. A sutileza dos nossos erros não chega a tanto. Não chega, não precisa. Eu não preciso de um PhD. Basta um professor aqui mesmo, mais próximo. Pronto. Então, agora, o Emmanuel não, ele precisa de um protetor do nível de um Saulo de Tarso. Então, ele está sempre mais evoluído que nós. E o nosso anjo da guarda, eles respeitam o nosso, que é o espírito protetor, né, o espírito familiar, eles respeitam o nosso livre-arbítrio. Tu quer, então pronto, não posso fazer nada. E não tem, porque livre-arbítrio é uma lei, né? Então, além do espírito familiar, existem aqueles que atraímos graças à sua simpatia por nossas qualidades e defeitos. Podem os espíritos revelar o futuro? Bora lá? Podem os espíritos revelar o futuro? Os espíritos não conhecem o futuro, senão em razão de sua elevação. Os inferiores nem mesmo o seu próprio futuro conhecem, e com mais forte razão desconhecem o dos outros. Os espíritos superiores o conhecem, mas nem sempre lhes é permitido revelá-lo. Em princípio, e por um sábio desígnio da providência, o futuro nos deve ser ocultado. Se o conhecêssemos, nosso livre-arbítrio seria tolhido. A certeza do sucesso tirar-nos-ia a vontade de fazer qualquer coisa.
porque não veríamos a necessidade de nos darmos a esse trabalho. A certeza de uma desgraça nos desencorajaria. Todavia, há casos em que o conhecimento do futuro pode ser útil, embora nessa situação jamais possamos ser juízes. Os espíritos nolo revelam quando o julgam conveniente e quando têm a permissão de Deus. Então o fazem espontaneamente e não a pedido nosso. É preciso esperar com confiança a oportunidade e, sobretudo, não insistir em caso de recusa, pois de outro modo correríamos o risco de tratar com espíritos levianos que se divertem à nossa custa. Alguma pergunta, meus irmãos? Deu para compreender? Os espíritos sabem do futuro? Podem revelar o futuro? Só os superiores. E quase sempre não fazem, né? Então desconfia, tá? Até o próximo estudo, se Deus assim nos permitir.